Oi, boa noite. Boa noite, galera. Galera dos encontros de quarta. Olha, isso já tá virando um programa, hein? Já tá virando o programa das quartas-feiras, não é mesmo? Oi, Joyce, Fran, Maria Eduarda, Ju, Fabrício, a Bruna, da Lagostina. Muito bom, boa noite. Oi, Marcos, Franciele, a Joyce. Que bom, que bom. Aquele papo lá no Whats deu uma mexidinha com a live de hoje, né, meninas? Boa noite, Jair, Marivete. Opa! Galera de Brusque, vamos lá. Brusque, Blumenau, Garopaba. Que bom, né? Agora que a gente não tá podendo sair muito, né? Não tem muita balada, muita badalada. Os encontros de quarta-feira viram um encontro mesmo, né? Um momento onde a gente se encontra, né? Pena que não é no Zoom, assim, todo mundo aparecendo na minha telinha, né? Oi, Michele, boa noite. Vão apertando no coraçãozinho. E se vocês lembrarem de alguém ainda, aperta na flechinha e chama. Oi, Ale! Gostou da mensagem assim de última hora? É aquele post, né, que o Fabrício fez lindamente. Uma, uma frase de Marco Aurélio assim que veio, né? Achei ótima também. Oi, Cléo, Cláudia, boa noite. Hoje o nosso assunto tá quente, né? Porque no momento, né, de pandemia, muito boa, né? No momento de pandemia, né, no momento de isolamento e agora nessa fase em que a gente está já começando a ter um pouco mais de consciência, né, sobre as questões sociais e econômicas que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar, essa questão do trabalho, né, ela chama muita atenção, porque as pessoas estão vivendo realidades diferentes em relação ao trabalho. E eu acho que vai casar muito bem com o enfoque que a gente vai ter aqui num primeiro momento, de olhar para paradigmas e depois de se aprofundar aí em vocês, nas questões psíquicas de cada um, né? Que reflete então aí no momento de terapia ou no momento que vocês estão em relação ao trabalho. Boa noite, Cristiane, Ana Cristina, Alexandre. Aperta aí o coraçãozinho para avisar os atrasildos, porque a gente vai começar. Quero perguntar uma coisa para vocês, já para a gente já ir interagindo, né? Eu gostaria de saber de vocês. Oi, Ju. Queria saber de vocês qual é o momento de vocês profissional agora, tá? Stephanie, boa noite. Seja bem-vinda. O momento profissional de vocês nesse momento. Se vocês estão empregados, se vocês estão em suspenso, se vocês estão. Opa, Cristiane de Botuverá, minha conterrânea aí, delícia. Seja bem-vinda. O Léo. Se vocês estão trabalhando, se vocês estão em suspenso, ou seja, estão aguardando para retornar, se vocês estão demitidos, se vocês não estão trabalhando, não são demitidos porque de alguma maneira já não estavam. Enfim, qual é o momento profissional de vocês agora? Se estão em quarentena? Oi, Gabi, boa noite. Ju, a Elisete, que bom. Até Maringá está aqui. Maringá, Porto Alegre. Maringá, Porto Alegre, Botuverá, Brusque, Blumenau, Vidal Ramos, quem mais? Vamos lá, deixa eu saber.
Em que momento profissional vocês estão? Oi, Joana, falei de Vidal Ramos agora, tu apareceu aí, ó, sincronicidade. Minha prima, linda. Que momento vocês estão? De férias? Retorno semana que vem? Retornei ao trabalho? Uhum. Alguém está numa situação, Penha, olha, trabalhando, trabalhando. Alguém está numa situação assim, bastante procurando um novo trabalho. Isso aí, Gabi, isso aí. Ó, é uma ótima live para você, Gabi. Uma ótima live para você. Fica aí, participando com a gente. Pessoal que já fez o Transforme-se está participando, né? Sabia que aqui tem vários do que vão fazer o Transforme-se agora, nessa nova turma que começa na quarta-feira. Estou muito feliz, tudo organizado, a galera já se aquecendo lá no WhatsApp, se apresentando para essa transformação linda. Nunca parei, meu setor é mineração, no momento fazendo home office. Oi, Hilde! Ó, tava sentindo falta da galera de Curitiba. Maravilha! Iselda, Brusque, Marilyn! Ah, por isso que eu não tinha começado ainda, Marilyn. Não, não, quando a aluna mais assídua não chegou ainda, não dá para começar. Oi, Valmir, tudo bom? Muito bem. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Não, não tá atrasada, não. Está só um pouquinho atrasada. Oi, Hilde. Eu tava só aquecendo aqui as turbinas da galera. Isso aí, tu é Transformers. Eu tô pensando em chamar os participantes do Transformers, dessa turma de Transformers. Sabe os Transformers? O filme Transformers? E vai mudando de formato, vai fluindo, né? Se adaptando e sempre, né? Modificando, evoluindo. Tô pensando em chamar assim. É, em casa, cuidando da família, agora todos em casa, trabalhando em dobro com filhos e marido. Bom, essa é uma prerrogativa que eu acho que faz parte, né, da que a gente vai conversar hoje, do ser humano, que se sente mais feliz produzindo, né, do que de qualquer outra maneira. Mas então vamos lá. Tá rindo, Adela Agostina? Tu chegou no horário, né? Dá uma bronca na Merlin. Vamos lá. Eu quero falar para vocês, primeiramente, sobre o grande paradigma do trabalho. Porque veja que é muito importante, cada vez que a gente aborda um tema, a gente poder. Obviamente, eu não sou uma historiadora, nem uma expert em história, né? O Leandro Carnal é que é o grande historiador. Mas eu gosto de trazer um pouquinho de como a humanidade, né, olhou pelo menos aquilo que nós vamos estar falando em dois ou três tempos, né? Oi, Carol, boa noite. Então, eu queria falar sobre a etimologia do trabalho, muitos de vocês já conhecem, mas só para dar uma aquecida aqui no nosso processo. E o grande paradigma do trabalho. Por que que o trabalho, né, ele remete a preconceitos e conceitos e sensações que ainda, né, reverbera nos nossos dias dessa maneira, né? Ou seja, quando é que isso, na verdade, surgiu? Como se estruturou isso? Então, olha só, que interessante. Você sabe que a minha live sempre tem colinhas, né? Oi, Helena, tudo bom? Boa noite, querida, seja bem-vinda. Olha só, a etimologia do trabalho. Em latim, o trabalho ele se chama tripalium e era uma ferramenta para imobilizar os cavalos para serem ferrados. Muito bem, então era uma ferramenta, um tripé, que mobilizava os cavalos para que eles não pudessem sair, né? Eles não tinham como se defender, então o homem conseguia ir lá e ferrar, né? Colocar aquela proteção nos seus pés, né? Que na verdade servia ao homem, né? Mas de alguma maneira agredia muito, né? Muito mesmo os animais.
Outra etimologia, outro significado do trabalho também era um instrumento que era usado para torturar os escravos. Era um instrumento que era usado para surrar os escravos. E então, veja que a palavra trabalho, ela não tem uma conotação positiva na humanidade. Veja que né? Foram buscar uma nomenclatura para o trabalho que não valorizava aquela atividade, ou seja, dava uma conotação de quê? Uma conotação penosa, uma conotação de castigo, uma conotação de algo ruim, que prendia, que limitava, que tinha que fazer esforço. Uma conotação negativa. Então veja que o trabalho, no primeiro momento, ele surge assim. Então é muito importante que a gente entenda um pouco por que as nossas crenças, né, elas ficam beirando essa realidade. Um pouquinho depois, você sabe que muito da sabedoria, né, que nós estudamos agora, muito dos conceitos que nós estudamos agora, eles acontecem, né, já numa nova filosofia, que não é a atual, mas que é uma nova filosofia, que acontece na Grécia e em Roma, né, um pouco antes de Cristo e depois de Cristo, que começa a trazer então, né, para as escritas que são mais lidas por nós agora, né, desde a Bíblia até todos os manuscritos e os livros que meio que se originam da Bíblia, vão trazendo para nós, né, os ensinamentos que durante muito tempo foram as únicas coisas escritas que o homem teve acesso, né, ainda não livremente, né, mas teve acesso, né, os estudiosos, os sábios, a elite, né, que podia ter acesso à sabedoria. Então, os gregos e os romanos, já nessa fase, um pouco antes de Cristo e depois de Cristo, eles diferenciaram o trabalho em dois tipos. Lembra da dualidade da vida que a gente já falou aqui? Que é quando eu separo o branco e o preto, o certo e o errado, né? O rico e o pobre, o magro e o gordo. Então, olha só como o trabalho foi dividido também como dualidade para nós. Os gregos e romanos, eles dividiram o trabalho, sabe como? O trabalho que eles chamaram de um trabalho mais artístico e o trabalho braçal. Então, eles deram um nome, né, na época, né, para o trabalho artístico, que a sua tradução era o trabalho criador, o trabalho que usava criatividade, o trabalho que criava, né? Se a gente for trazer um pouco mais para o aspecto da espiritualidade humana, né, o trabalho que cria, né, que realiza na criação. Já o outro lado, né, a outra ponta da dualidade, o outro extremo, chamou o trabalho, então, de o trabalho braçal mesmo, o trabalho penoso, o artístico e o penoso, o criativo e o penoso. Então, quem é que realizava na época o trabalho criativo? Eram os artistas e a elite. Os artistas, por eles terem talentos, eles não necessariamente precisavam fazer parte da elite. Continua tudo igual, né? Mas, se eles tivessem talentos, eles eram considerados diferentes, eles eram considerados agraciados pela própria elite. Então, o que acontecia? Esse trabalho, ele era separado do outro trabalho braçal, que na época era um trabalho que era destinado aos escravos, aos serviçais, aqueles que eram os empregados, mas muito mesmo a questão dos escravos. Então veja que desde lá, né, desde então de um pouco antes de Cristo, depois de Cristo, a gente teve o trabalho separado, né, por artistas e elite do trabalho então realizado pelos escravos. E aí, o que aconteceu? O trabalho que era realizado pelos artistas e pela elite era um trabalho considerado que preenchia,
que criava, que realizava, ele era nobre. E o trabalho que era realizado pelos escravos, ele era penoso, ele servia para castigar. E olha que coisa mais interessante, né? Quem é mãe aqui, ou quem é filho também, né, vai lembrar da sua infância. Qual era o pior castigo para nós? Qual era o castigo mais cruel para nós quando a gente era criança? Não é quando a gente tinha que trocar e brincar a fazer um trabalho? Lavar a louça, varrer a casa, cuidar do irmão, enfim, qualquer coisa que remetesse, né, a tarefas era sempre dado pelos nossos pais, né? Sempre não, né? Não vou generalizar, mas era normalmente dado pelos nossos pais como oposto da diversão, como oposto daquilo que era prazeroso, como oposto daquilo que nós gostávamos de fazer. Faz sentido para vocês isso? Então veja que nós ainda continuamos por dualidade, porque a gente ainda entende o trabalho dessa maneira, já é um pouco diferente, a gente vai perceber daqui a pouco, mas veja como isso está incrustado na nossa história, como uma ressonância que vem da nossa ancestralidade. A gente separa, né, o trabalho, que é o trabalho mais braçal, como um trabalho inferior. E um trabalho mais artístico, que usa mais intelectualidade, como um trabalho superior. Não é assim até hoje? Vejam se a sociedade não está dividida exatamente dessa maneira. Exatamente dessa maneira. Nós não evoluímos nada, quase nada, desde essa época em que gregos e romanos fizeram um favor e eles estavam simplesmente através da mente nomeando as coisas que eles viam, né? Não foi eles que criaram o trabalho braçal e nem foram eles que criaram o trabalho artístico, eles simplesmente deram nomes porque essa era a função, dar nomes e explicar, né? Os conceitos das coisas. Então veja bem, até hoje nós ainda temos uma percepção de que quando estamos lavando a louça, limpando a casa, quando estamos, sei lá, plantando, quando estamos limpando, quando estamos fazendo atividades consideradas, né, braçais, nós ainda remetemos aquilo a um estado de inferioridade, ainda remetemos aquilo a uma escravidão, ainda remetemos aquilo a um trabalho que não é nobre, ainda é o quê? Menos valorizado. Não é mais escrachadamente como antes, mas olha a massa. Se você já está vivendo uma situação diferente, eu também a vivo. Mas se você já está vivendo uma situação diferente, ótimo, observe, valorize e esteja grato que isso já faça parte da sua vida, ou que se já está mudando, perfeito, continue nesse caminho. E conte para todo mundo que está dando certo, que é possível dar essa outra versão, né? Para o trabalho sem separá-lo, sem colocá-lo na dualidade, sem colocá-lo nos extremos. Mas olhe para a grande massa. Olhe para o que está acontecendo na pandemia agora. Veja quem de fato vai se sentir prejudicado, né, mais diretamente. Claro que eu não estou contando com as pessoas que sabem que ter poder pessoal e criativo, que esses vão criar, não importa em que circunstâncias eles estejam. Mas vejam quem é que está se sentindo vítima agora da situação. Quem é que fica numa situação social mais, sem tanta condição, sem se sentir tão qualificados, se sentindo mais impotentes de gerar, né, essa autonomia, essa autoridade para saírem dessa situação. Nós não estamos falando dessa divisão? Estamos falando dessa divisão, são vulneráveis, exatamente, mais vulneráveis. Porque desde que a história, né, está sendo contada para nós, desde que isso foi classificado, foi nos contado assim. Então é muito importante que a gente conheça um pouco, né, de como que isso surgiu na nossa vida. E aí, olha só, a própria
a própria Bíblia, né, na sua tradução, na sua tradição bíblica, né, também trazia a labuta como um castigo. Então, vocês já devem ter falado em algum momento da vida, ou devem ter ouvido, né, no momento da vida, acordar para ganhar o pão de cada dia, acordar para ir para a labuta. Então, veja se não estamos, quando fazemos isso, quando pensamos isso, quando nos sentimos assim de manhã, se não, nós não estamos identificados com esse trabalho, que qual foi dado um nome de braçal, com o qual foi dado uma conotação de penoso, na qual foi dado uma conotação de castigo. Veja se não é isso que vocês sentem, né, no corpo de vocês, como se fosse uma memória biológica, né, que passou de geração em geração e só conta a mesma história. E vejam que quem aqui, né, faz um trabalho que ama, né, independente de onde ele se classifica, não está livre disso. Mas perceba na sociedade, independente de nós irmos lá entrevistar, né, para perguntar se realmente está satisfeito, perceba se nós, olhando a sociedade, não já criamos uma interpretação automática de que o artista, de que o intelectual, de que aquela pessoa que tem, né, um trabalho mais intelectualizado, o trabalho então que é dito da elite, que é dito dos intelectuais, daqueles que então são mais sábios ou cresceram profissionalmente ou têm sucesso. Veja se nós mesmos não classificamos essas pessoas como pessoas de sucesso, pessoas felizes no seu trabalho. E na verdade, não necessariamente elas estão felizes. Elas estão indo em direção automática, né, para onde esses conceitos foram encaminhados. Foram contados assim pelos nossos bisavós, foram contados assim pelos nossos avós, foram contados assim pelos nossos pais, né? Então, uma criança, muitas vezes, que nasce num ambiente, por exemplo, de pais que mexem muito bem com a terra, que são agricultores, que transformam a natureza em fruto com as suas mãos, muitas vezes essas pessoas não continuam essa mesma cultura, essa mesma história dos seus pais, porque os próprios pais incentivam que aquilo ali não é um trabalho nobre, que aquilo ali é desgastante, que aquilo ali é uma labuta, e sugerem que os filhos sejam médicos, advogados, que eles sejam funções daquilo que eles entenderam por essa dualidade, por essa separação que vem lá de trás, como um trabalho que realiza, um trabalho que satisfaz. E como nós temos, né, pessoas nessas funções, ou crianças mesmo, se formando em faculdades, exercendo funções sem nenhum tipo de identificação com aquilo. Pessoas frustradas, fazendo suas atividades sem conseguir colocar amor. É muito triste quando nós somos atendidos por profissionais, né, que levaram anos e anos nas suas atividades, nos seus estudos, ganhando habilidades, e você percebe que eles estão no automático, que eles não estão conseguindo transformar aquilo em amor. E por outro lado, né, como a gente pode perceber pessoas que estão fazendo trabalhos que são considerados dentro desse paradigma da dualidade, né, considerados menos importantes, considerados braçais, considerados mal remunerados, né, ou mal valorizados, mas elas estão lá conseguindo fazer o quê? Conseguindo dar amor. Então eu quero que nós possamos sair um pouco dessa dualidade, que a gente possa ir por um lugar que é mais evoluído que isso. Ou seja, nós vamos encontrar naquilo que foi nos dito que era um trabalho grandioso, nós vamos encontrar pessoas satisfeitas, que conseguem gerar amor, e vamos encontrar pessoas insatisfeitas, que nunca conseguiram sentir amor através daquela tarefa, através daquela missão, através daquela entrega, através daquele serviço. E vamos também encontrar
né? Naquelas pessoas que realizam outros trabalhos que eram considerados, né, como trabalhos mais braçais, que eram considerados trabalhos de menos importância, pessoas frustradas, continuando ali frustradas, né, realizando aquele trabalho automaticamente, sem conseguir transmitir amor, mas outras que já conseguem fazer daquele dia a dia uma entrega de um espaço para dar ao mundo a sua criação. Então, nós vamos sair da ideia da dualidade e vamos para uma ideia de existem muitas espécies de sentimentos, de comportamentos e de trabalhos e de maneiras de fazer o trabalho. Tudo bem? Tá aí? Conseguimos dar uma passada rápida pela questão de como o trabalho foi contado para nós e então como nós sentimos ainda resquícios dessas crenças, desses paradigmas, como eles são fortes dentro de nós, como nós temos medo de realizar um trabalho não importante diante da sociedade. Porque naquela atividade intelectualizada, nos artistas e na elite, foi colocado uma ideia ideal de trabalho. E no trabalho braçal, naquele trabalho que era realizado pelos escravos, gente, eu fico chocada com a ideia de que quem cuidava das crianças do casal eram os escravos. Era uma escrava que vinha para dentro da casa, que era mais afetiva, que era mais cuidadosa, que tinha filhos, que era considerada uma boa mãe. Ela era ela era que a pessoa que cuidava dos filhos e também era a professora dos filhos. Ela era alfabetizada para depois multiplicar para as crianças a alfabetização. Vejam só como nós classificamos então os professores. Aonde nós colocamos a educação? Quem é que gerava valores para essas crianças? Era quem estava trabalhando, ausente, ou é quem vivenciava o dia a dia daquela criança e ficava com ela? Então, a estrutura dos filhos ali naquele momento era muito ditada por quem cuidava deles e se dava um trabalho de menos importância para essas pessoas. Vejam só, dá para imaginar os nossos filhos sendo colocados em um lugar que não, um lugar mais precioso possível? Dá para imaginar os nossos filhos sendo cuidados, alfabetizados por quem não é grandioso de coração? De afeto, de amor, que é tudo o que nós queremos para nós, queremos poder dar e queremos que os nossos filhos tenham enquanto valores? Então, realmente, nós precisamos nos convidar a fazer uma grande mudança desse paradigma que nos escravizou de fato até agora, mas que não nos serve mais. Não nos serve mais fazer essas separações. O que nos serve é entender o trabalho como um espaço de gerar a energia do amor. A gente só precisa aprender a fazer isso. Vamos aprender como é que a gente faz isso? Quem já está sentindo isso, ótimo, continue, confie. Essa intuição que você tem e vai nesse fluxo. Quem ainda, né, está em dúvida, ou quem está fazendo uma mudança profissional, ou quem quer se encontrar cada vez mais, né, na sua missão de servir, de criar nesse mundo, é uma ótima oportunidade de fazer isso, né? Sempre é, porque foi-se a época em que a gente ia ser feliz depois de se aposentar, né? Tem uma frase muito interessante que logo até vai sair no meu Insta, que diz o seguinte: quem procura a felicidade através do conforto nunca vai encontrá-la. E como é que o conforto? Como é que a gente busca o conforto? A gente busca o conforto no melhor sofá,
A gente busca conforto na melhor roupa, a gente busca conforto na melhor comida, a gente busca conforto na melhor cama, a gente busca conforto na melhor casa. Quem busca a felicidade através do conforto nunca vai encontrar. E tem uma outra fase que eu achei muito interessante, que é a seguinte: ser feliz, buscar a felicidade através desse material, desses bens materiais, que com a gente entendeu que a gente vai encontrar a felicidade, ou ser produtivo. Então está provado que o ser humano, ele tem na sua essência a construção, ele tem na sua essência a obra, a criação. E ele consegue fazer isso através de produzir. Me digam aqui vocês, se o melhor dia da vida de vocês não é aquele dia que você chega em casa e fala assim: nossa, eu entrei em casa com a sensação de ter realizado muito hoje. Esse lugar é o lugar do ser humano. Um lugar de quem sai de uma experiência, de um corpo espiritual, é espírito também, mas um espírito que vem vivenciar uma experiência humana, e nessa experiência humana ele cria, ele cocria, e uma das formas de fazer isso é através do trabalho. Então nós não podemos pensar em nos aposentar no sentido de parar de produzir. O homem, quando para de produzir, morre. O maior índice de depressivos na Itália, inclusive considerados os mais vulneráveis para essa questão da pandemia que matou tantas pessoas lá, eram os aposentados, aqueles que estavam há muito tempo sem trabalhar. A Europa, há 5 anos atrás, veio para o Brasil fazer pesquisa de como é que os brasileiros viviam depois de se aposentar. Como é que os brasileiros mais velhos usufruíam da sua velhice, porque eles entenderam que os brasileiros sabiam fazer melhor isso do que eles estavam fazendo na Europa. Então a Europa tem um grande desafio, os países antigos têm um grande desafio, que é como continuar gerando produtividade na terceira idade. Está provado que nós mulheres, principalmente, vamos atingir o ápice da nossa satisfação na vida aos 60. Então, meus queridos, quem está com mais de 40, assim como eu, é hora de perceber se realmente está no caminho certo profissional. Isso não quer dizer que quem está com 19, 20, 21 não seja. Vocês são privilegiadas em estar participando dessa live e estar nesse mundo onde vocês já têm consciência e noção disso. Mas quem está, né, aí depois da fase de ter filhos, depois da fase de ter passado pela primeira fase profissional, está num momento muito, mas muito especial mesmo de checar se essa maneira como você está criando, você está produzindo, você está colocando suas mãos para gerar crescimento no mundo, está alinhado com as leis universais, está alinhado com o seu coração, está te preenchendo de verdade. Porque nós vamos precisar nos preencher, usar as mãos, usar o coração, realizar até o final dos nossos dias, se a gente quiser, né, nos manter vivos, se a gente quiser nos manter evoluindo, porque senão a gente deprime e nós, deprimidos, mortos ou vivos, seremos moribundos no mundo. O fato de a gente estar com o coração batendo e comendo, dormindo, não é vida. Vida é realizar, vida é expandir, vida é fazer crescer. Conte isso às pessoas, perceba isso de você. Sinta quando você não está produtiva, quando você não está conseguindo produzir, quando você não está conseguindo dar de você para o mundo, você não se sente plenamente nesse mundo. É como se você tivesse em dívida, é como se você tivesse metade, é como se você não tivesse inteiro. Então nós precisamos nos inteirar também através do trabalho, sim, porque ele nos torna humanos. Nós não precisamos avisar a natureza que é papel dela produzir frutos.
produzir água, produzir ar, fazer fotossíntese, gerar, né, riquezas. Gente, vocês já pararam para pensar? A natureza nunca nos trai. Eu vou falar um palavrão, tá? A natureza, ela nunca diz para nós assim, foda-se. A natureza não diz foda-se. Ela diria foda-se se ela secasse todos os rios, se as árvores parassem de dar frutos, se nunca mais brotasse uma flor, se nós não tivéssemos ar para respirar. Ela apertaria, né, o botão do foda-se se ela tivesse descomprometida com o papel dela no universo, se ela tivesse descomprometida com a sua função vital de continuar gerando nutrientes para a vida. Então nós, seres humanos, que também somos natureza, só que com uma consciência mais elevada, não deveríamos ter que ser avisados, não deveríamos ter que ser motivados, não deveríamos ter que ser acordados para a gente dar aquilo que é nosso papel dar. Se nós recebemos um corpo, uma consciência, uma mente, um sentimento, esse composto todo de atributo que nos faz ser humanos, nós já somos então escolhidos para ter uma maior sabedoria, uma maior inteligência do nosso papel. Nós não deveríamos estar tendo que ser motivados a fazer aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo. Nós deveríamos simplesmente fazer. E por que a gente não consegue fazer isso? A gente não consegue ter essa natureza porque a gente esqueceu de quem a gente é. A gente acha que a gente não é natureza. A gente acha que a gente não faz parte desse universo perfeito e imperfeito que é a natureza. Nós achamos que nós somos cerejinhas do bolo, que vamos explorar a natureza porque somos mais evoluídos. Nós somos absolutamente dependentes da natureza. Olha o que está acontecendo. A natureza nos manda dar um sacudão na gente, né? Porque a natureza não aperta o botão do foda-se. A natureza dá um sacudão do tipo, acorda, 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 porque se você não cuidar de mim, eu não dou mais conta de você. Se você continuar me traindo, eu não dou mais conta de você. Então, primeira percepção é que nós precisamos nos lembrar de quem somos. Nós somos natureza. Nós fazemos parte do universo. Nós somos feitos da mesma massa energética das estrelas do céu, de todos os planetas e todas as folhas que existem. Não é eu que estou falando isso, isso está provado cientificamente. Então, o que a gente precisa mais para entender que agora é mão na massa e vamos fazer acontecer? Não porque nós temos um trabalho, um currículo, uma faculdade, entendemos que precisamos ganhar dinheiro. Não. Porque é nossa missão enquanto seres humanos. É isso que vai dar sentido à nossa vida. É isso que vai dar sentido à nossa vida. É cumprirmos o nosso papel enquanto humanos. Como é que você vai fazer isso? Você vai decidir. Você pode fazer isso pintando quadros, você pode fazer isso construindo casas, você pode fazer isso cuidando de pessoas, você pode fazer isso ensinando pessoas, você pode fazer isso servindo, cuidando da saúde das pessoas, produzindo bolos, você pode fazer isso fazendo terapia, você pode fazer isso de diversas maneiras. A maneira como você vai fazer, você vai escolher. Mas o que dá sentido à vida é você cumprir a sua obra na criação. É você ser semelhança do Criador nessa criação e criar, produzir, gerar, expandir. Faz sentido essa conversa para vocês? Vocês estão quietinhos aí? Me dê notícias. Faz sentido isso que estamos falando? É muito diferente daquilo que vocês pensam sobre vocês e sobre o trabalho? Como é que tá batendo aí em vocês? Como é que tá batendo aí em vocês esse papo? Faz muito, Ju? Quero ouvir mais gente.
Faz sentido, gente? Então vamos acordar comigo, comigo porque eu também tô acordando. Eu tô acordando também para isso. Bom, quem me conhece sabe que antes de eu virar, né, terapeuta, eu trabalhei 20 anos em empresas, das quais praticamente 13 anos na área de gestão de pessoas, né, desde treinamento, recrutamento, até ser uma gestora da área de RH. E depois, então, eu fui migrando para consultoria em RH, fiquei 7 anos na área comercial. E aí eu tive uma experiência assim de perceber aonde é que eu me encaixava. Não tem função melhor ou pior, né? Lembra que é importante é que tenha sentido para você, sentido de construção. E eu me sentia, né? Fazia mais sentido para mim sempre que eu estava numa situação de dar suporte às pessoas, muito mais do que numa situação de cobrar as pessoas resultados. Então eu fiquei 7 anos na área comercial, né? Que eu acho assim fantástico para quem tem esse talento, essa dádiva, né? De conseguir, né, levar a galera no sentido do resultado de uma maneira brilhante, mas na minha essência, né, estava muito mais a ideia de apoiar, né, de ouvir, de fazer as pessoas perceberem seus recursos, do que a ideia assim de cobrar, ou de influenciar, ou de persuadir, né, as pessoas para os resultados. É só a minha essência, né? E aí, quando eu então tive o Davi, né, que eu fiquei grávida, tive o Davi, eu tive a oportunidade, né, de parar durante um ano, que acabou indo para 3 anos, porque eu não consegui mais voltar para as empresas, e fui reconstruindo a minha carreira. Agora, uma coisa muito interessante, né, que a gente já vai entrar agora em vocês também, uma coisa muito interessante é que aos 14, 15 anos eu queria ser freira. Porque lá na minha cidade de Botuverá, uma cidade pequenininha, né, muitas professoras eram freiras da minha escola. E eu convivia bastante com elas, meus pais bastante católicos, participavam bastante da igreja, eu convivia bastante com elas. Eu achava elas inteligentíssimas. Nossa, elas estudavam filosofia, elas tinham assim, né, o dom da sabedoria, da palavra, mas ao mesmo tempo elas eram afetivas, elas ajudavam as pessoas mais pobres, ajudavam as mais ricas, elas não tinham, né, não escolhiam as pessoas, era quem precisava delas, e também elas tinham como uma ideia, né, apoiar emocionalmente as pessoas e até mesmo fazer viagens de missões. Então, assim, por muito tempo na minha vida, né, pensei, não, se eu for freira, né, eu poderei estar lá. Porque no meu mundo de infância, era essa figura das freiras que era mais parecido com aquilo que eu idealizava. Bom, como eu não virei freira, coisa nenhuma, né? Eu fui lá, né, vivendo minha vida, mas quando eu me torno então terapeuta, eu me torno uma terapeuta com uma vertente muito clara ligada à espiritualidade. E cada vez eu entendo por que esse alinhamento vem assim para mim. Então, esse é só um pouquinho da minha maneira, né, de realizar algo que já era lá atrás, né, algo da minha essência, que não foi possível durante um tempo, dar o alinhamento ideal, né, que eu queria, mas que agora, então, nessa nova fase da minha vida, eu tenho essa oportunidade. E eu sinto, de fato, assim, no meu coração, muito alinhamento com aquilo que eu faço, e acho que por isso que eu tô aqui conversando com vocês. Ok, eu quero saber o seguinte: estão com papel e caneta na mão? Vejam aí se vocês estão com papel e caneta na mão. Deixa eu falar para vocês que se passar de 1 hora, eu volto, tá? E vai passar, porque agora a gente vai começar a fazer terapia, pode ser? Então, confirmem aí comigo se caneta e papel já estão na mão. Muito bem. Diante disso que nós falamos, beleza? Tá. Diante disso que nós falamos, a primeira coisa que eu quero que você agora entre em contato é o seguinte: no trabalho que você realiza,
né? Ou o que você realiza hoje, não importa se você chama isso de trabalho, se você chama isso de função, se você chama isso de papel, enfim, né? A maneira como você expressa a tua obra nesse mundo, né? É, como que você se percebe? Você se percebe, primeiro, né? Vamos pegar a dualidade. Você se percebe dentro do conceito de funções ligadas ao artístico e ao trabalho de elite, ou seja, mais intelectualizado, ou você percebe que você está mais voltado para aquilo que é um trabalho mais braçal, no sentido de utilizar-se das mãos, de criar, aquilo que na verdade, né, era entendido como algo inferior antes, né, mas que você acabou indo por esse caminho. Não importa, aqui não tem julgamento, tá? É só para você perceber aonde você está agora. Se você acabou indo, né, para um extremo ou para outro. Então, identifica isso. É importante você identificar isso para depois você fazer uma relação do como você se sente, tá? Ficou claro? Muito bem. Agora eu quero te ajudar a perceber por que que tu escolheu isso, tá? Por que que você escolheu? Não precisa necessariamente ser só através de pai e mãe, mas pode ser que ali já tenha muita informação. Então vamos lá. Eu quero que você olhe para sua mãe agora, tá? Mas tu vai olhar com o olhar da criança. Então, tu vai lembrar da tua mãe quando tu era criança. Como se tu fosse uma criança olhando para a mãe. Veja qual foi o trabalho que a mãe exerceu. Foi um trabalho de criação, né? Ligado aos artísticos e aos trabalhos de elite lá atrás, que a gente falou, ou foi um trabalho mais braçal? Identificou? Vão me dando um sinalzinho aqui, só para saber se vocês estão no tempo do exercício e se está claro. Olharam para a mãe e perceberam para onde a mãe foi. Qual foi o caminho que a mãe seguiu? Façam a mesma coisa com o pai. Olha, a criança olha para o pai, beleza? A criança olha para o pai e veja qual foi o caminho que o pai seguiu. Um ou outro. Porque daí a gente começa a ter um pouco mais de percepção sobre o que está em volta a nossa escolha, né? Ou as nossas insatisfações, ou as nossas vulnerabilidades aí no aspecto do trabalho. Conseguiram identificar? Então, o que vai acontecer? Ou o pai e a mãe escolheram um lado, né, do trabalho criativo, mais intelectual, ou o pai e a mãe escolheram o trabalho mais braçal, ou um pode ter ido por um caminho e o outro pode ter ido por outro caminho. Agora, veja por que você escolheu o que você escolheu. Você escolheu seguindo pai ou seguindo mãe? Ou você escolheu o oposto dos pais, porque também é possível. Os meus pais, eu olhava os meus pais numa situação que eu não queria, então eu idealizei o oposto. Também pode ser. Eu posso seguir um dos dois ou eu posso idealizar o oposto. Tem um cliente que ele falou o seguinte: olha, aos 13 anos de idade, meus pais eram agricultores, trabalhavam com atividade operacional e tal. E aos 13 anos de idade eu decidi que eu seria rico. Como eu seria rico, eu ainda não sabia, mas eu só sei que eu seria rico. E ele veio justamente me procurar agora durante a pandemia, né? Depois de 27 anos de empresa, então ele 27 anos só de empresa, mais uns 10 que ele dos 13 até ele formar a empresa, né?
Então, 37 anos mais ou menos, né? Então ele ficou, depois de 37 anos que ele definiu essa meta para ele, né? Ele veio me procurar porque ele está infeliz. Porque ele colocou simplesmente a meta dele como um oposto daquilo que ele via nos pais, sem buscar saber se aquilo realmente fazia sentido para ele. Então agora nós estamos lá, né? Ou estou lá ajudando ele a observar o que aconteceu e fazer esse trabalho que ele está, né? A se alinhar ao sentido da vida dele, porque já é uma empresa de sucesso. Muito bem? Vocês estão acompanhando? Eu queria contar um pouquinho, assim, para exemplificar, como foi lá na minha casa. A minha mãe, ela é uma ótima costureira e tudo que ela põe a mão cresce. Até na meditação que eu fiz na segunda-feira, me lembrei muito da minha mãe, né? Quando veio a mensagem da minha meditação, né? Onde eu coloco a mão cresce, é porque eu percebia, né? Da minha mãe. Minha mãe é uma geminiana com muita capacidade artística, tudo que ela faz com as mãos funciona muito bem, desde a comida, a terra, a costura, né? Tudo que é de criar, né, através das mãos, ela tem nossa, nem sei explicar, assim, uma produtividade enorme, faz muito bem e é muito bem sucedida e faz muito bem. Eu percebo que aquilo evolui e cresce. O meu pai, ele era, ele era um entre 16 filhos das minhas avós, que eram agricultores, os meus avós, e o meu pai, para não ir para a agricultura, na qual então ele classificava como um serviço penoso, ele foi estudar no seminário, ou seja, ele foi buscar justamente a intelectualidade para ele fugir, né? Ele mesmo fala isso, para ele fugir do que ele chamava de roça, né? Para eu fugir da roça, eu precisei, com 11 anos, eu acho que foi, ir para o seminário e lá então eu poderia estudar. E ele se tornou professor, ele se tornou um diretor de colégio e ele buscou sempre então esse caminho um pouco mais intelectualizado. Então, eu tenho duas experiências. A minha mãe, né, também veio de uma família de agricultores, com serraria, né, madeireira, loja, né, venda, assim, vendiam tudo. Mas ela nunca teve o trabalho da roça, né, como um lugar onde era de labuta. Era sempre o quintal da casa, era sempre onde plantavam as coisas para os animais. Ela gostava de ir com a minha avó lá. Então, mesmo na agricultura onde ela bota a mão, cresce, né? Então, é muito diferente a realidade lá da minha casa. Eu tô contando isso para vocês olharem para de vocês, tá? O meu pai, até hoje, ele adora os trabalhos intelectualizados. E quando ele tem que ajudar a minha mãe lá no quintal da casa dele, para ele é penoso. Para ele é um trabalho penoso, sabe? Ele faz bem, mas ele faz bem empurrado. Agora, quando tem que fazer um trabalho mais intelectualizado, ele faz com prazer. A minha mãe não. A minha mãe, ela, ela continua costurando, eventualmente se realiza. Quando ela cozinha, se realiza. Quando ela faz arte, a arte com as mãos se realiza. Quando ela vai para o quintal plantar as plantas dela, as flores, ela se realiza. Aonde ela não se realiza, aonde a minha avó obrigava ela a lavar, passar, limpar a casa e tal, porque eles tinham tipo uma pensão em casa e aquilo gerava muito trabalho, muita roupa, muita coisa, né? Então, aquilo que a minha avó obrigava a minha mãe a fazer, não era uma opção para ela, né? Ela não gosta, então ela reclama que é uma labuta, né? Fazer esse trabalho de casa, mas tudo que é colocar a mão, criar, ser artista, ela gosta. Então percebe como a dualidade lá dos gregos e romanos está contido nos meus pais? Veja se também está contido nos pais de vocês. E veja se de alguma maneira também não está contido em vocês. E me dê aqui algum sinal se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo fazer alguma conexão aí naquilo que a gente está falando. Não esqueçam que se passar aqui, eu volto
para a gente fazer um exercício fantástico, aonde vocês vão encontrar o alinhamento, onde está a oportunidade de alinhar, né, o trabalho de vocês. Mas eu quero ter certeza que vocês estão captando e estão encontrando aí essas vertentes familiares, né? Onde esses paradigmas, essas crenças foram formados e acabaram fazendo parte da estrutura de vocês. Me deem sinal, aqui sempre demora um pouquinho mais para entrar, né? Muito bem, então enquanto vai entrando, agora eu quero convidar vocês a pegar uma folha de papel branca e vocês vão fazer 3 quadrados, 2 em cima e 1 embaixo. Vamos lá, façam esses 3 quadrados e me dê um ok aqui para saber se vocês estão preparados para preencher esses quadrados. Façam um do lado do outro e 1 embaixo. Pois é. Então, aquilo, né, que é esforço para eles é uma labuta, né? E eles são satisfeitos no trabalho braçal? Eles se realizam ali? Estou perguntando para a Stephanie, né, que escreveu, enquanto todo mundo se organiza com o exercício. Eu fiz aqui, ó, para poder acompanhar vocês, ok? Beleza? Todo mundo tá com o exercício, com os quadrados prontos? Então vamos lá. Coloca na parte de cima, nos 2 primeiros quadrados, coloca o número 1, o quadrado da esquerda, e 2 no quadrado da direita, só pra gente ir falando aqui por número, que daí fica mais fácil. E o que tá embaixo, né? 1, 2, 3. O que tá embaixo coloca o número 3, só pra gente... Então. Muitas mulheres não sabem mesmo se aquilo que estão fazendo por amor ou estão fazendo por lar docilar. Ou seja, já vem de geração em geração, a vida é assim mesmo, é isso que é a vida, e a gente vai repetindo e nem sabe se ama aquilo que faz. Então isso acontece muito mesmo, né? É bom dar uma olhada. Muito bem, então no primeiro quadrado, eu quero que vocês escrevam 2 coisas que foram muito positivas na infância de vocês. 2 coisas, tá? Que foram muito positivas na infância de vocês. Por exemplo, se cair eu vou voltar, tá, gente? Se, por exemplo, eu coloquei, né, veio assim na minha mente, que era muito positivo eu ir na casa da minha avó, porque tinha muitos primos, muita gente, minha família era muito grande, então estar com os primos, com a avó era maravilhoso. Você vai colocar aí as coisas que vêm à sua mente mais positivas. Coloca 2 coisas pelo menos. E vão me dizendo aqui se vocês já conseguiram colocar para eu ir tocando. Sem colocar no papel é muito difícil para poder enxergar aquilo que a gente quer enxergar, então capriche. Ok? Colocaram? 2 coisas muito positivas na infância. Pode ser lugares, pode ser algo que vocês tinham, que vocês gostavam, pode ser uma pessoa, tá? É o que vem à mente. 2 memórias muito positivas da infância de vocês. Ok? Agora eu quero que vocês peguem cada memória dessa e se perguntem assim: por que era positiva? E coloca do ladinho uma justificativa. Então, por exemplo, eu adorava ir na casa da minha avó, porque tinha muitos primos, e o que eu. Opa, vai encerrar aqui. Eu vou encerrar e já volto. Vou entrando, vou colocar aqui.
Eu demorei um pouquinho, porque agora, quando encerra, não fica mais no Stories, tá? Então eu tenho que colocar no IGTV, depois eu boto no YouTube. Muito bem. Continuar o nosso exercício. Legal, todo mundo aí. Oi, Alexandre. Está quase todo mundo aí, né? Isabel, boa noite. Muito bem. Então, naquilo que vocês colocaram no quadrado um, que são os aspectos positivos da infância de vocês, sempre lembrando que infância, tá, gente, é até 12 anos mais ou menos, tá? Mais que isso não, até mais ou menos 12 anos. Então, eu quero que vocês peguem esses dois aspectos positivos que vocês colocaram ali e vocês se perguntem assim, por que que eram positivos, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui o meu, né? A casa da minha avó, com muitos primos, para mim, o que vem à minha mente aqui, que eu gostava muito, era de conversar com os meus primos. Eu brincava, fazia, me divertia e tal, mas o que me chamava atenção mesmo, assim, é o fato de conversar com eles, estar com eles, né? Estar em um momento de conversa. Outra minha, por exemplo, era andar de bike. E por que que andar de bike era uma coisa positiva na minha infância? Porque andar de bike me dava uma sensação de liberdade. Então eu quero que vocês pensem assim: ok, escolhi esses dois aspectos, mas por que que eles eram importantes? Muito importante você fazer isso porque a gente vai perceber o quanto é importante essa informação. Por que que esses dois aspectos de fato eram importantes? E aí me dá um okzinho aqui quando vocês já conseguiram identificar isso para nós irmos para o quadrado 2. Conseguiram? Pessoas, eu gostava disso na minha infância e disso, e por que que realmente aqui eu gostava daquilo ali? O que é que eu gostava daquilo? Qual era o aspecto principal, né, que me vem assim daquele momento que eu vivia ou daquela situação ou com aquela pessoa, né? Porque isso é como se tivesse na memória viva de vocês, né, no inconsciente vivo de vocês, como algo positivo. Ir passear, ter que sair de casa para me divertir. Ainda hoje eu alimento essa dependência ou essa independência, né? Acho que tá mais para independência isso aí, né? Legal? Conseguiram? Veja que tudo que remete ao ar livre, tudo que remete à rua, tudo que remete a vento, tudo que remete a você é sentido, né, de liberdade, é sentido ir buscar alguma coisa lá fora. Veja o que que você ia buscar, né? Eu, por exemplo, quando andava de bike, a sensação que eu tinha, assim, que eu adorava muito, tanto que eu adorava aquele filme A Cidade dos Anjos, porque tem uma cena que o cara, né, o ele, que ela, né, tá andando de bike e ela desce assim sem as mãos e o vento no rosto, né? Então quando eu ando de bike eu tenho sempre a sensação assim, nossa, quando eu era criança eu adorava descer aqueles morros assim, né, de bicicleta, porque gerava aquele vento no rosto. Então é uma sensação de liberdade. Então perceba aí o que que era importante para você, o que que aquela situação trazia para ti. Ok? Conseguiram? Muito real. Entendeu? E aí daqui a pouco tu vai perceber se tu tá na função no trabalho certo, né? Porque isso tudo diz respeito a como nós ficamos saudáveis na vida, como nós ficamos livres na vida, como nós ficamos criativos, como ficamos criativos, autênticos na vida, né? Ou não, né? Então é sobre isso que estamos tratando aqui. Vamos para o quadrado 2, gente? Dar conexão. Que bom,
Que bom, Gabi. Olha, viu? O cabelo tá igualzinho. Quer dizer, na verdade, tu tem, né, Ju? A Xuxa não. Linda. Vamos lá. O quadrado 2, eu quero que vocês coloquem dois aspectos muito desagradáveis da infância de vocês. Tentem lembrar de situações, pessoas ou circunstâncias. Eu, por exemplo, tinha, eu anotei, né, que uma das coisas assim que era desconfortável para mim na infância é o fato do meu pai ser bastante autoritário e o fato da minha mãe ser bastante exigente, né? Então, essas duas coisas fizeram parte, assim, da sombra da minha vida, né? Então, às vezes é um acontecimento que você lembra, um acontecimento traumático. Às vezes é uma pessoa, às vezes é algo que aconteceu que não tem a ver necessariamente com a tua família, mas com pessoas, outras pessoas da família, que estão ao seu redor. Como esse papel é seu, só seu, segredo seu, aproveita para colocar ali, porque vai fazer muito sentido para ti. E aí, da mesma maneira, tenta perceber. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu coloco assim, uma coisa desconfortável da minha infância é o meu pai ser autoritário, né? Quando eu me pergunto assim, por que que era desconfortável, né? Então, era desconfortável porque eu ficava, me sentia tolhida, né? Me sentia muito pressionada, né? Pela autoridade dele. Na verdade, eu tinha medo, me sentia tolhida na minha criatividade, porque eu tinha sempre que me cuidar para, né, não estar tá corrompendo qualquer regra, né? E acabava então me aprisionando ali, né? Me paralisando. E a mãe exigente, né? Por que que era desconfortável para mim? Porque tinha que ser como ela queria, né? E a criança não quer, né? Ela quer ser criativa, autêntica, criar coisas, fazer do jeito dela, né? E aí o fato da minha mãe ser exigente, aqui a gente tá usando os pais, gente, só pra gente se conhecer, né? Por favor. Essa aí é a ideia, né? Porque através dos pais, que é a nossa relação, né? Quando a gente chega nesse mundo, é que a gente se conhece. Então a gente utiliza a nossa relação com os pais com esse fim, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam. Então, a mãe exigente me dava assim uma sensação de muita regra, 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 sabe? Isso, então vai colocando ali, né, quais eram os sentimentos, as circunstâncias desagradáveis. Ok, a Ju conseguiu. Como é que estão os outros? Estão conseguindo colocar, identificar aspectos desagradáveis da infância? Então, aperta o coraçãozinho ali, então, pra eu saber que estão. Legal, maravilha. Muito bem, ótimo. Então, explorar um pouquinho os positivos, que são os nossos potenciais, aquilo que a gente tem preferência, e exploraram um pouquinho os negativos, que é onde a gente não vai se sentir bem, porque todas as emoções, gente, são construídas na infância, as positivas e as negativas. As positivas nós temos que potencializar na nossa vida. As negativas nós temos que evitar ou resolver e curar na nossa vida. Então, observe que o que está no quadrado um, se isso tiver no seu trabalho, sempre vai te levar para um bom lugar, sempre vai te levar para uma satisfação. Não importa se você está pintando o teto, né, da catedral ou se você está lavando uma louça, né? Não importa. Se você estiver vivenciando aquilo que está no quadrado um, da maneira como você experimentou positivamente isso, você estará
ampliando, você estará expandindo, você estará criando, você estará na sua essência. Faz sentido? E no quadrado 2, sempre que você tiver um trabalho aonde estarão acontecendo circunstâncias parecidas com essa, você estará aprisionado, você estará paralisado, você estará não gerando o teu potencial, você não está criativo, você não está espontâneo, você não está livre. Então, é necessário ir percebendo essa situação desagradável e ir se libertando disso, encontrando saídas para você sair. Olha que interessante, eu vou contar a minha situação, porque talvez vocês também consigam então chegar mais fortemente onde vocês. Vejam bem, o cuidado para não fazer uma relação de comparação, eu tô contando só a minha história. Eu trabalhava dentro de empresa e dentro de empresa você viu? É bingo, né? Excelente esse exercício. Lá dentro de empresa, né? Como toda empresa, eu tinha o quê? Eu tinha um chefe e tinha equipe. Aonde é que eu me sentia bem? Com equipe, sempre com equipe, com pares, com a minha equipe, né? Que eu fazia parte. Depois com a equipe que eu gerenciava, eu sempre me sentia muito bem. Como eu me sentia com os meus primos. Livre, né? Sempre livre no sentido de gostar de criar projetos, gostar de falar com as pessoas, inventar coisas, sempre no sentido de me sentir livre para criar coisas, sempre na criação. Mas dentro das empresas, né? O que me desagradava muito? O pai autoritário e a mãe exigente, que na verdade no meu estudo, né, terapêutico e tal, estavam muito ligados ao pai autoritário, a ter um chefe, ou seja, a ter alguém acima de mim na qual eu deveria me reportar, obedecer, honrar. E no caso da mãe exigente, né, que eu conectei com regra, então estar dentro de um sistema que tem regras, que estabelece critérios para poder estar lá, para poder participar e tal. Então, assim, eu comecei a perceber que era muito, mas muito difícil mesmo para mim estar dentro de um sistema com um chefe, mas eu adoro estar com um grupo de pessoas, como estou aqui, né? Numa condição de troca, né? Não uma condição de dizer o que vocês devem fazer, mas uma condição de troca, de nós estarmos filosofando, aprendendo, né? Refletindo, de uma maneira livre, onde eu não tenha que seguir nenhum autor, onde eu não tenho uma franquia, eu não tenho um padrão, não tenho que copiar nada de ninguém, simplesmente eu estudo vários autores e vejo aquilo que serve e trago para vocês. Faz sentido, gente? Veja se, trazendo um pouquinho da minha experiência com o meu trabalho, vocês conseguem espelhar aí o momento que vocês vivem. Se vocês estão satisfeitos, vocês vão sentir isso. E se vocês estão insatisfeitos, se perguntem se estão tendo insights através dessa explicação. Muitas vezes não é mudar, né, de trabalho, muitas vezes é dar o ajuste de acordo com a natureza da nossa essência. Aí nós vamos ser árvore que faz fotossíntese, aí nós vamos ser árvore que dá frutos, aí nós vamos ser água, nós vamos ser ar. Se nós não estamos alinhados com a nossa natureza, nós não vamos conseguir essa prosperidade, essa abundância, essa criação. Ok, gente? Até aqui? Conseguiram? Me dá um sinal aí. Tá no caminho, Stephanie. Transformers. Tem que ver o que tu sentiu. É sempre a interpretação da tua criança, Stephanie. Não existe uma regra. Tem criança que se adapta muito bem a uma separação. Eu tenho amiguinhos do Davi que ficam muito felizes porque agora eles têm 2 quartos,
tem duas camas, tem brinquedo lá, tem brinquedo cá, eles não têm uma vida monótona, né? O meu filho, né, eu sou separada, ele já tem um pouco de sensação assim de quando eu tô num lugar eu sinto falta do outro, quando eu tô no outro lugar eu sinto falta do outro, né? E é claro que ele ainda não faz terapia na fase adulta para trazer todos os sofrimentos, mas depende do que tu sentiu. Deu bem certo, abre um novo caminho de análise. Ai, que bom, Gabi, que bom que tá te ajudando, fico bem feliz. Gente, agora vamos evoluir? Muito bem, eu quero que vocês coloquem no quadrado 3 que está abaixo desse, e vocês entrem na seguinte reflexão. Na percepção de vocês, na percepção de vocês, qual foi o que vocês sentiram falta na infância? Qual foi a sensação de falta de vocês? O que vocês gostariam de ter recebido mais na infância do que receberam? Essa é a pergunta. O que vocês gostariam de ter recebido mais na infância do que receberam? Oi, Wilson, seja bem-vindo. O que vocês gostariam de ter recebido mais na infância do que receberam? Duas coisinhas, pelo menos. Tem pessoas que tá ligadas a sentimentos, tem pessoas que estão ligadas a coisas. Não importa, é o que vem à tua mente. O que tu queria ter recebido mais na infância? Anota aí. Eu, por exemplo, né, vindo de um pai autoritário, de uma mãe exigente, que foi como eu me senti, eu queria ter recebido na infância mais liberdade. Eu, né? Mais liberdade de ser eu mesma. Eu percebi que eu tinha que me enquadrar muito. E também eu queria ter recebido mais, assim, apoio, validação emocional da minha mãe. Mas, olhem para vocês, não tem certo ou errado, às vezes é uma palavra bem simplesinha. O que eu queria ter recebido mais na minha infância do que eu recebi? Anotem aí. Tem alguns exemplos aqui para mim, só para eu perceber se vocês estão indo, né, num caminho, embora não tenha certo e errado. O que eu queria ter recebido mais na infância do que eu recebi? Oi, Maristela. Oi, Rose. Rose, essa live é excelente pra ti. Depois acompanhe ela no YouTube se tu não conseguiu desde o início, tá? Quem chegou em palavras assim como a mim, atenção, tenta especificar que tipo de atenção. Por exemplo, assim, eu queria ter recebido atenção. Como é que eu queria ter recebido atenção? Que tipo de atenção? Porque, por exemplo, eu gostaria de ter recebido atenção emocional. Tem gente que gostaria de ter recebido atenção de presença de pai e mãe. Outros, atenção no sentido de que fosse enxergada, que fosse vista. Outros, no sentido de prestar atenção nela mesmo, estar presente. Então, tenta especificar, né? Carinho, apoio, liberdade, isso. Tenta especificar carinho de que jeito? Queria mais abraço? Apoio de que maneira? Como é que se os meus pais tivessem me apoiado, eles teriam me dado aquilo que eu estou julgando não ter recebido? Mais ou menos isso, tá? Eu quero que vocês aprendam a especificar mais as coisas. Quanto mais específico a gente for, mais a gente chega perto da verdade, né? Senão a gente trabalha muito genericamente. Uhum, uhum, tá? Isso mesmo. Então vai especificando. Eu queria que eles. Por exemplo, tem um cliente que ela disse o seguinte: eu queria que minha mãe tivesse brincado comigo. Ela estava sempre muito ocupada, ela me amava, eu percebia que ela me amava, mas eu queria que ela tivesse parado e brincado comigo. E ela não brincou. Criança quer tudo, né, gente? Aqui a gente não está julgando a criança e nem deve salvar os pais nesse exercício, senão a gente não chega num bom lugar, né? Carinho, mais abraço.
Então coloca, eu queria ter recebido mais abraço, queria ter recebido mais carinho físico. O abraço é um carinho físico, né? Tem outros carinhos que são quando eu queria ter escutado eu te amo, né? Eu queria ter tido brincado, né? Muito bem. Muito bem. Agora vamos então interpretar esse quadrado, porque é um quadrado muito, muito importante. Olha só, na primeira fase, normalmente, da nossa vida, nós vamos trabalhar, né? Às vezes não, é só uma hipótese, tá? Mas normalmente, assim, no primeiro momento na nossa vida, nós vamos buscar trabalhar no sentido da falta. Então, se a gente sentiu falta de liberdade, se a gente recebeu falta de apoio emocional, a gente normalmente vai procurar um trabalho que nos dê isso, que nos dê liberdade e que nos dê aquilo que a gente está sentindo falta. Então, isso é porque quando nós viemos para o mundo e a gente então passa pela fase da infância, essa falta, gente, cria uma ferida na nossa alma. A falta é um vazio, a falta é um buraco, a falta é uma ferida, a falta é uma inflamação, gerou uma tensão dentro de nós, gerou um trauma dentro de nós. Então, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? É tentar o quê? Curar a ferida. A gente vai tentar remediar, a gente vai tentar botar um curativo nela. Por quê? Porque a gente entende que não é possível sobreviver o resto da vida com aquela ferida aberta. Então, nós vamos querer o quê? Suprir a falta. Então, nós vamos, no meu caso, né? Eu vou querer buscar, né? Quis buscar um trabalho sempre que me desse liberdade. E um trabalho onde eu fosse apoiada emocionalmente. Então, nos primeiros anos da minha vida de trabalho, foi muito importante que eu tivesse um chefe, mas eu queria um chefe que me apoiava emocionalmente. Adivinha se eu tive, né? E que me desse liberdade, ou seja, que deixasse eu fazer o que eu quisesse, né? Então, até certo ponto, sim, mas não tanto quanto eu gostaria, porque a criança quer tudo, né? A minha criança queria toda a liberdade, quando eu quisesse, como eu quisesse, né? É o pirulito todo o tempo, isso não é possível. Então, perceba que uma das nossas buscas profissionais vai ser para preencher a ferida. E não é errado fazer isso. Se você nunca tinha entrado em contato com a tua falta, e não percebe uma ligação entre a tua escolha profissional relacionada a preencher essa falta, então acende um botão vermelho, porque é uma primeira informação. Eu vou querer, para o resto da minha vida, tomar uma pílula todos os dias que possa preencher esse vazio que eu sinto dentro de mim. É importante, porque ninguém vai poder fazer isso pra gente. Então, essas informações que estão dentro desse quadrado devem virar, sim, a maneira como vocês vão trabalhar na obra dessa criação. Então, no meu caso, dar liberdade às pessoas, dar liberdade de pensamento, de sentimento, de escolhas, é uma missão, deve ser uma missão na minha vida. E dar apoio emocional às pessoas deve ser a minha obra nessa criação. Até aí tudo bem, já está sendo, né? Agora tem uma pegadinha, mas eu quero saber se você identificou isso. Se faz sentido, por exemplo, que trazer uma certa diversão, no caso de quem quer brincar, trazer uma certa diversão. Aí você pode se perguntar, né, Marilyn, brincar com o quê? Brincar de boneca, que é uma coisa mais do cuidado, brincar de Lego, que é uma coisa mais criativa. Então, vão fazendo conexões ali, né? Dar presença de que maneira, né? Dar presença estando do lado, apoiando emocionalmente,
dar presença construindo alguma coisa, dar presença simplesmente dando um colinho. Como é que é isso? Uhum, uhum. Então veja que às vezes a gente não está na profissão não adequada. Nós precisamos encontrar o ambiente que se assemelha àquele ambiente aonde nós vamos nos sentir como nós nos sentimos no quadrado um, né? E evitar ambientes aonde a gente vai se sentir como no quadrado 2. Isso mesmo, muito bom, muito boa a tua análise, né? E quando não é possível, estar consciente que você está num ambiente onde você não está se sentindo assim, conscientemente, né, sabendo disso. E aos poucos, então, construir naquele ambiente ou buscar um novo ambiente que te traga esse alinhamento, né? Não vamos ser imediatistas. Tudo na vida é uma construção. Faz muito sentido mesmo. E não foste mãe de um filho, fosse mãe de três, né? Para poder fazer bastante obras nessa criação, né? É isso mesmo. Muito bem. Então, isso que está dentro desse quadrado deve ser aquilo que você vai dar aos outros. E aí, sabe qual é o pepino? Ju, posso usar o teu exemplo aqui, Ju? A gente tem bastante já tempo juntas aí, né? Quando a gente sentiu falta de algo, a gente julga então não ter recebido, né? Se a gente julga não ter recebido, a gente julga não ter. E aí vem a seguinte questão: quem não tem, não tem para dar. Então, nós sempre teremos dificuldade de dar aquilo que está nesse quadrado. Porque, como a gente julga não ter recebido, a gente julga não ter. E se a gente julga não ter, a gente julga não ter para dar. E aí, como é que faz? Vira tarefa de vida. Então, a Ju, por exemplo, né? Já temos aí uma etapa juntas como colegas estudantes e também, né? Como trabalho que terapêutico. A Ju, por exemplo, teve três filhos e justamente na tarefa de ser mãe foi onde ela encontrou a demanda terapêutica, né, mais desafiadora para ela. E foi onde ela pôde trabalhar na relação, né, com os filhos, justamente as suas questões mais de sombra, mais profundas, né? Tendo passado por essa etapa, né, fluindo mais fortemente aí nessa demanda, né, de ser mãe, então agora ela está podendo fazer o quê? Se voltar para a questão do trabalho e também fluir lá. Então, sempre aonde nós sentimos falta, nós vamos ter mais dificuldade de dar. E é justamente porque a gente sentiu falta, a gente vai querer dar, que nós vamos ter a vontade de enfrentar, né, as nossas sombras em relação àquilo, sabia? E aí a gente vai cumprindo a nossa tarefa na criação, né, como criatura aqui nessa criação. Quem não está ainda oferecendo isso que está neste quadrado como trabalho, como missão de vida, como tarefa de todos os dias na criação, quem não está, tome consciência que deve buscar desenvolver um trabalho onde você possa dar isso ou começar a dar isso, criando dentro de você essa capacidade, criar isso no trabalho que você já tem. Aí sabe o que vai acontecer? Como você vai conseguir produzir, o copo vai encher, né? Como se fosse um copo. Você vai produzir aquilo que está dentro do teu quadrado 3. À medida em que enche, transborda. E à medida que transborda, chega nas pessoas. E à medida que chega nas pessoas, elas, com o efeito espelho, ou seja, um universo abundante,
te devolve. Então, começa a criar a roda da abundância, ou seja, eu produzo, dou aquilo que eu senti falta, quando chega no outro, ele faz o quê? Me devolve. E isso vai gerando justamente uma retroalimentação, né, da minha missão aqui, que é não esperar mais que os pais, o marido, os namorados, o chefe ou qualquer outra pessoa me preencha, mas eu mesma, você mesmo, vai se preenchendo daquilo que mais te faz falta. Então, não importa se é um trabalho remunerado, porque nós já estamos falando de resultado, nós estamos falando de produtividade. Não importa se você fica rico ou não através desse preenchimento de si e do outro. O que importa é o quê? É você criar, é você se sentir expandindo. O dinheiro, né, ele vai surgir automaticamente porque você vai estar alinhado a a sua natureza e vai estar em movimento criativo a partir de dar aquilo que você precisa oferecer ao universo, que é o oposto da escassez. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Fechou um pouco aí com as percepções de vocês? Quem está insatisfeito, né? Quem está insatisfeito vai perceber porque está insatisfeito, porque não está tomando a pílula do preenchimento da falta todos os dias. Então tem que fazer um alinhamento. E quem já está dando, potencialize. Potencialize cada vez mais. Me dê algum sinal aí de como é que tá para vocês essa questão. Faz sentido? Ok. Fran. Muito bem. Então agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeiro, buscar justamente alinhar a profissão de vocês, o trabalho, o que vocês fazem, com remuneração ou não na vida, a missão de preencher-se de si, de transbordar para o universo, e quando chegar nas pessoas, então, isso vai ser devolvido a você. Muito bem. Agora vem uma segunda etapa. Depois de você alinhar a sua falta, olha o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso, né? Quando eu me tornei coach, quando eu me tornei terapeuta, nossa, assim, ó, eu ficava... Sabe quando tu entra em flow, assim, parece que tu entra em flow, você está fazendo uma obra de arte, assim, você imagina um pintor, né, pintando aquela obra, ele vai poder ficar muitas horas ali e nem percebe, né, que as horas passaram, que é o estado de flow. Eu me sinto, né, e lá atrás percebi, né, que me sentia assim. Ocorre que eu comecei a ter um efeito colateral disso, tá? Qual era o efeito colateral disso? Eu comecei a perceber que eu colocava tanto essa missão no meu trabalho, que de segunda a sexta eu me sentia absolutamente preenchida. Mas sábado era um dia de descanso, então era legal e tal, eu ia fazer as coisas para mim mesma, né, para casa e tudo mais. Mas o domingo era um dia triste. Por que era um dia triste? Porque eu não tomava a pílula do preenchimento da falta. E eu comecei a perceber que eu comecei a querer trabalhar domingo também. Trabalhar sábado, trabalhar domingo. E comecei a encher a minha agenda de trabalho, né? Por conta de quê? De querer tomar a pílula de preenchimento da minha falta todos os dias. Porque eu me sentia muito realizada trabalhando. E quando eu não me sentia dando liberdade às pessoas, me sentindo livre, dando apoio emocional às pessoas, eu tinha a sensação de não me sentir preenchida. Então, eu comecei a colocar trabalho no final de semana também, e obviamente, né, que a minha saúde sinalizou que, peraí, não é isso, não é este o caminho, minha querida. Você vai precisar aprender
a se preencher, né, de todas as áreas da sua vida, inclusive, né, aquelas que você tem acesso aos domingos. Então eu percebi que não só no trabalho, mas também na relação com meu filho, na relação com os meus amigos, na relação com a minha família, na relação com a natureza, na relação comigo mesma, essa missão, ela precisava se dar. E quando eu comecei então a colocar essa missão de preencher essa falta, dar essa liberdade para mim mesma e aos outros, preencher-me de apoio emocional para mim mesma e para os outros, todos os que estavam à minha volta, não só através do meu trabalho, eu comecei a me sentir preenchida todo o tempo. E aí, além disso, detalhe, comecei a me sentir preenchida todo o tempo. Mas como ainda estava vinculado à falta, quando eu agradava as pessoas, eu ficava feliz. E quando eu não agradava as pessoas, nós já vimos isso em outra live, né? Quando eu não agradava as pessoas, eu ficava o quê? Frustrada. Então, ainda que eu me preenchia todos os dias, ainda havia um sobe e desce de gráfico, né? Aonde ora eu me sentia frustrada, ora eu me sentia feliz. Mas o que está faltando agora, então? E aí veio assim a grande a grande resposta, né? Terapeutas queridos que têm me ajudado cada vez mais a encontrar essas respostas, né? E, e me sentir cada vez mais plena no meu trabalho. E a resposta era a seguinte: você vai precisar, além de preencher a pílula de todo dia, colocar algo que só você pode colocar nessa missão de realizar essa obra. E esse algo é amor, é a energia do amor. Nós somos seres espirituais e vivendo uma experiência humana para conhecer o amor. Então, só podemos conhecer o amor também, né? Preenchendo a nossa falta e junto com isso produzindo um amor dentro de nós que também vai transbordando o copo, também vai chegando no outro e também vai voltando para nós. Então, cada vez mais no meu trabalho eu faço esse processo. Precisa estar alinhado com a minha potência, com a minha essência do quadrado 1. Preciso sempre estar tomando cuidado, me protegendo e evitando as armadilhas do quadrado 2. Preciso estar alinhada com o preenchimento de todos os dias daquilo que senti falta, porque então eu posso me preencher de mim mesma. E eu preciso estar alinhada com o sentido da minha vida nesse mundo, que é o sentido de todas as vidas nesse mundo, que é conhecer o amor. Então, o trabalho passa a ser simplesmente, e tudo isso que eu vou dizer agora, um espaço de amar e ser amado. Mas um espaço de primeiro amar, para ao transbordar o copo, poder receber amor. Então nós não temos que criar, inventar muitas coisas. Não são estratégias, não são doutorados, nem mestrados, nem faculdades que vão nos dar aquilo que é essencial no nosso trabalho. É preencher a falta, é transformar isso em missão de vida e é colocar nesse papel, na nossa vida, muito amor. Então, todos os dias, quando você acorda, você faz o seguinte pensamento: hoje eu vou dar amor. Através da louça que eu vou lavar, através da comida que eu vou fazer, através do cliente que eu vou atender, através de tudo o que eu for fazer, do parceiro com quem eu vou conversar, da maneira como eu vou dormir, do banho que eu vou tomar, da maneira como eu vou me cuidar, da maneira como eu vou olhar para o outro, da maneira como eu vou ver as notícias. Eu vou precisar sempre e tão somente abrir espaços de amor. Vibrar nessa vibração, sabe o que acontece?
separa aquilo que está no quadrado 1 daquilo que está no quadrado 2. Porque o que está no quadrado 2, que foi o que nos deixou desconfortáveis, faz parte de uma energia mais densa na nossa vida. Enquanto que o que está no quadrado 1 faz parte de uma energia mais grandiosa, uma energia mais luz na nossa vida. Então, à medida em que a gente vibra nessa vibração de preencher nosso vazio através da missão, colocando amor, a gente vibra numa vibração de luz. E sabe o que acontece quando a gente vibra numa vibração de luz? A gente atrai pessoas de luz para a live. Porque não interessa na nossa vida toda a humanidade nos querer. Não interessa na nossa vida todas as pessoas nos amarem. Interessa na nossa vida aqueles que estão vibrando na mesma vibração que a gente está vibrando. É essas pessoas que a gente quer atrair. E as outras a gente pode deixar ir, sem controlar e apegar. Então, existe no nosso trabalho a natureza dessa seleção. Quando a gente abre espaço de amor, vai vir para nós aquele cliente que tem que vir, aquele trabalho que deve vir, aquele mercado que deve vir, aquele dinheiro que deve vir, aquela resposta que deve vir. Porque você só vai abrir espaços de amor. Então vai vir para você a vibração que você está vibrando. E não vai vir para você a vibração que você não está vibrando. Então, nesse caminho, a gente vai escolhendo gradativamente quem vai fazer parte do nosso leque, né, de realização profissional. Abrir espaços de amor. Aonde nós colocamos a mão, vai crescer. Sabe por quê? Porque nós somos natureza. A árvore já sabe fazer isso, o rio já sabe fazer isso, os animais reproduzem sem ter que ficar criando estratégias. A flor vira fruto que amadurece e que alguém come e que transforma. A natureza, ela está sempre em transformação. E nós, seres humanos, aonde botamos a mão, cresce. Mas onde botamos a mão, alinhados com o nosso coração. E o nosso coração quer preenchimento. E nós podemos, então, através do nosso trabalho, preencher. Então, o trabalho deixa de ser labuta, porque ele não está mais associado a ser um tipo de trabalho ou outro tipo de trabalho. Ele simplesmente está associado a abrir um espaço de amor. Muito bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o trabalho. Não é conclusivo, né? É uma análise complexa, mas é uma análise muito efetiva. É o que eu uso para ajudar os clientes a se conhecerem, a conhecerem as suas missões de vida, a se desapegarem das suas ideias antigas de trabalho, das suas ideias ideais de trabalho ou de ser nesse mundo, e sim, né, se alinhar àquilo que está no seu coração, aquilo que é o seu papel preencher, aquilo que é o seu papel realizar, né, como obra de homens nessa terra. Se a gente acordar de manhã e a gente tiver com preguiça, lembre-se que acordar faz parte da nossa obra enquanto homens nesse mundo. É o que a gente deve fazer como seres humanos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são feras até agora, então eu agradeço muito. Eu vou salvar essa live logo já no YouTube. Lá vocês poderão ter acesso e até mesmo encaminhar para outras pessoas que possam fazer uso dessa live, desse exercício. E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Eu sei que nem todo mundo pode estar conosco no Transforme-se, mas eu estou muito feliz que muitas pessoas vão estar e vocês vão estar sendo incluídos aí nas notícias sobre o que vai estar acontecendo. Quem sabe em outro momento, né, vocês possam estar, quando vocês se sentirem chamados e tomarem a decisão, né, da transformação. Muito obrigada por estar comigo nessa trilha. Foram 4 semanas, né, de a gente se encontrando aqui. É um encontro maravilhoso que eu realmente
me preparo, né, de coração, abro esse espaço de amor para estar com vocês. Não é esforço algum, é um dia especial para mim. O dia do encontro do Transforme-se, a partir da semana que vem, vai ser quarta-feira, então eu vou ter que criar aí, sei lá, a cada 15 dias, né? Um outro dia para fazer uma live, para poder encontrar vocês de novo, mas nós, né, estamos sempre juntos, através das mídias, através da nossa sinergia, de troca, né, de construção aí de um mundo melhor dentro de nós e fora de nós. Muito obrigada, uma boa noite.